Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Estamos chegando, sejam bem-vindos. Vamos lá para o nosso bate-papo intercontinental, semanal, super bate-papo sobre desenvolvimento pessoal. Todas as quintas-feiras, ou quase todas as quintas-feiras, nós estamos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal e trazendo para você as técnicas para te ajudar a evoluir. Minha amiga Cristina já está entrando aqui. Coloque na sua agenda e participe. Muito boa tarde. Boa tarde. Como estamos? Tudo bem, minha querida? E você? Bem, estou só aqui a regular a luz porque achei que estava com muita luz aqui atrás de nós. Este parece nós não tivemos cá a semana passada, não é? Mas estamos cá hoje. E esta diferença de 2 semanas em Portugal é brutal, porque já estamos quase no verão, não é? E os nossos dias estão cada vez mais longos. Pois é, né? É verdade. Você gosta disso? É claro, não é? Não há quem não goste, não é? Quer dizer, não podemos. Frio, não, muito obrigado, não é? Já. Não. Você sabe que antes eu preferia o verão, né? Agora, ultimamente, eu tenho preferido um pouco mais o frio. Mas sabes que se calhar a noção de verão para ti é um bocadinho diferente para nós, não é? Quer dizer, para além de termos um verão se calhar mais seco, menos úmido, não é? As nossas temperaturas de verão, ok, em certos sítios podem chegar até aos 40, 41, 42, mas na grande maioria, por exemplo, hoje teve um dia fantástico e não chegou aos 30, não é? E portanto, esses 28, 29 são uma temperatura simpática. Pronto. É. Não, mas é verdade, você tem razão, é diferente, né? É. Nossa, aqui é muito calor, menina. Aqui é muito calor. Sabes que esta é, e podemos já pegar aqui para começar a falar, que isto tem tudo a ver, não é? Estas noções do que é o verão, não é? A pessoa a partir de dizer, bem, verão é uma noção fácil de toda a gente entender. E não é. É muito subjetivo. E até estas noções são subjetivas, não é? Porque o que é verão para ti pode não significar o que é verão para nós, não é? Eu imagino que quem mora, sei lá, na Noruega ou na Dinamarca, verão significa uma coisa completamente diferente, não é? E este é muito interessante porque é um ponto que a gente pode pegar exatamente para ver isto, não é? Como as noções que a gente até dá por universalmente aceites, não é? São tão diferentes de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. É verdade, e por isso que nós falamos tanto de clareza, né, de comunicação, né? A gente precisa, né, sentar, alinhar e perguntar, e aí, o que é isso para você, né? Isso é tão importante, né? As pessoas subestimam isso, né? A pessoa fala assim, não, eu diria que é a base da comunicação, não é? Tu teres a consciência do que é determinada noção para ti. E às vezes é curioso que nestes últimos tempos tenho estado a pensar em algumas coisas, não é? Quando te pedem para definir determinadas coisas para ti, tu ficas. Nunca tinha pensado nisso, do que é que isso é para mim, não é? Olha, este é um bom exemplo, não é? O que é o verão para ti? Não é? Quando tu pensas em verão, o que é que te vem à cabeça, não é? Isso também é muito interessante, nós pegarmos nestes conceitos que à partida são universalmente aceitos e toda a gente sabe o que quer dizer e começarmos a perceber o que é que isto é para nós. É se calhar um dos primeiros passos, lá está, de começarmos a perceber o que é que nós queremos e gostamos na nossa vida, não é? Porque começa tudo um bocadinho por aí, começarmos a questionar coisas, não é? E depois de começarmos a questionar, é um caminho sem retorno. sem dúvida, sem dúvida. Concordo e é uma ótima recomendação. Espero que as pessoas Vamos começar entendam isso. começar já a dar dicas logo assim de entrada, que não é? Pronto. Mas é essa a ideia, né? É mesmo. Essa é a ideia, né? É mesmo. É ajudar o pessoal. Por que a gente faz esse super bate-papo aqui? Para mim é fantástico. Por quê? Porque a gente coloca tudo que nós aprendemos, que nós colocamos em prática, o nosso entendimento, para que as pessoas tenham também. É justamente essa comunicação que nós acabamos de falar, o quanto ela é necessária, é isso que a gente está fazendo.
né? Colocando o nosso ponto de vista, não é É verdade? verdade, sim, senhor. Então, mas vamos lá que hoje nós vamos falar sobre bloqueios. Uhum. Mais especificamente sobre o que nos bloqueia para que a gente faça aquilo que nós precisamos fazer. O fato é o seguinte, né? Pelo que eu percebo, e eu converso com as pessoas que eu atendo e tudo mais, as pessoas entendem e elas sabem o que elas precisam fazer. Poxa vida, eu sou mãe e eu sei o que eu preciso fazer. Eu quero ter saúde e eu sei o que eu preciso fazer. Só que mesmo assim ela vai ao McDonald's, mesmo assim ela coloca açúcar no café, mesmo assim ela briga com o filho, mesmo assim, não sei, que seja. As pessoas, a maior parte, vou falar todo mundo, obviamente, né? A maior parte das pessoas até sabem, até se parar para sentar um minuto, né? Fala, poxa vida, vamos sentar um minuto e vamos ver. Eu sei o que eu preciso fazer, né? Eu tenho essa clareza. Se a pessoa sentar, 5 minutos, né? Só que por que não faz, então? É isso que nós vamos falar. É isso que nós vamos falar, esses bloqueios, né? O que nos impedem, né? E isso, Eu, desculpa, deixa-me só dizer, isso leva lá ao ponto onde nós estávamos há bocado. Começa por perguntar, não é? O que tu acabaste de fazer foi uma pergunta, não é? E esta é se calhar a grande dica que nós evoluímos e tu falaste logo que estas nossas conversas têm muito a ver com o desenvolvimento pessoal. Nós evoluímos e desenvolvemos-nos cada vez que fazemos perguntas. E não é perguntas aos outros, é perguntas a nós próprios, porque encontremos a resposta imediatamente ou encontremos mais à frente, efetivamente, isto leva-nos para um avanço, qualquer que seja, não é? Desculpa, continua. Interrompi-te? Não, é isso mesmo, tá certo, é isso mesmo. Porque assim, o que são esses bloqueios, né? Vamos começar por partes, né? O que são esses bloqueios, por que eles existem e qual o impacto deles, né? Antes de mais nada, antes de falar de desbloquear, né? Porque o fato é assim, nós treinamos. Isso precisa deixar muito claro. Somos nós que treinamos, somos nós que colocamos isso na nossa cabeça, nós criamos esses hábitos. Como? Lá na infância. Lá na infância, quando falava assim, não, não sobe aí que isso é perigoso. Não, não faz isso. Ah, cuidado que você derramou a Coca-Cola na mesa e você está fazendo bagunça. Ou seja, tudo isso que foi nos colocado desde criança, criou um monte de bloqueio em nós. Que tipo de bloqueio? Bloqueio do tipo, eu não sou capaz, isso não serve para mim, ah, eu não acredito em mim, ah, enfim, você consegue pensar em outros, assim, outros bloqueios que são bem Tantos, comuns? não é? O eu não sou capaz, eu não consigo, eu não nasci para fazer isto, eu não tenho jeito, todos não é? Sempre me disseram que eu não devia de ir por ali, etc, etc, etc. Então, todos esses bloqueios que nós temos, nós somos treinados. Isso é a parte positiva, por incrível que pareça. Por quê? Porque você pode, né, tirar esse treino, você pode treinar ao contrário, né, digamos assim, né? Não é ao contrário, mas você pode treinar Em da sentido, forma que você num sentido diferente, claro. no sentido diferente. Ou seja, é essa a proposta. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é justamente isso, né? O que são bloqueios? É aquilo que te limita. São mecanismos de defesa que nós criamos ou até hábitos que nós desenvolvemos. São hábitos, porque nós fazemos de forma automática e sem pensar muitas vezes. É inconsciente isso. É inconsciente isso. Nós Né? em termos técnicos chamamos a isso crenças e neste caso estas são limitadoras, não é? E falamos muito disso, falamos muito de crenças, falamos muito de como vamos construindo isso ao longo da nossa vida e como às vezes isto não tem sustentação nenhuma na realidade que nós estamos a viver ou na que já vivemos. Que a grande maioria destes bloqueios, destas crenças limitadoras, tem tudo a ver com isso. Não tem necessariamente a ver com algo que nos tenha acontecido, tem a ver com coisas que nos foram dizendo e que nós fomos criando dentro da nossa cabeça. E essa realidade que existe só dentro da nossa cabeça, não é?
é a realidade com que nós nos regemos. É por aí que nós levamos a nossa vida, porque estas crenças, estes bloqueios, definem muito da nossa atuação. Porque, como tu dizias e muito bem, é automático. Eu não penso nelas. Eu apenas faço porque sempre fiz assim. Porque sempre foi assim. Portanto, eu não sei fazer diferente e não me questiono se posso fazer diferente. Não é se quero, é se posso. Não é? Porque depois o quero vem a seguir. Mas se posso fazer diferente. E essa é uma crença. Você acabou de falar uma crença assim, sempre foi assim, então tá certo. Ou seja, nós estamos listando aqui algumas crenças que é para você identificar aí do seu ladinho aí. Você fala assim, olha, então eu tenho essa crença, então eu entendo. O primeiro propósito que eu queria aqui é justamente esse, é que você entendesse que sim, é algo natural, sim, a maior parte de nós, eu diria que 99% das pessoas tem algum tipo de crença, tá? Isso é natural. Eu sei que nós não devemos usar muito os quantificadores universais, não é? É uma das coisas que nós aprendemos, os todos, os nunca, os ninguém, não é? Mas eu arriscaria a dizer que neste caso eu acho que toda a gente no planeta tem uma crença. É. Todos. Todos. Eu digo 99,9% para não ofender, Não, mas entendeu? Porque assim, todos temos. Todos temos. Eu acho que todos temos. Nós somos seres humanos, então isso é perfeitamente normal. Nós só conhecemos aquilo que nós experimentamos, entende? Então aqui nós nos limitamos muito. Né? Nós nos limitamos muito. E isso é importante ter em mente. Então, a primeira coisa, tá? Eu vou fazer uma proposta aqui para que todo mundo que esteja ouvindo a gente já veja, você fala assim, pô, Tati, tudo bem. Eu entendi que isso é natural, entendi que isso foi treinado, agora eu quero identificar isso. Vamos colocar. Vamos começar. Sim. Eu quero identificar como é que eu faço. A minha recomendação é justamente que você sente, você veja a sua vida, porque tem um monte de coisa que você tentou, fala, caramba, eu abri um monte de empresa e eu não consigo uma. Eu não consigo fazer uma dar certo. Eu tive um monte de namorado, eu não consigo fazer dar certo. Eu fiz um monte de faculdade, eu tranquei várias, eu não fiz uma dar certo. Em algum momento, você tem alguma crença com relação a isso. Coloca a situação, tá? Um padrão, existe um padrão. Tudo isso é para você encontrar o seu padrão. Coloca a situação para você começar a se questionar que tipo de crença, o que será que eu acredito que está me bloqueando para que eu não consiga ir além, transpor aquela situação. Esse é o primeiro exercício que eu queria propor aqui para vocês. Ok. Deixa-me dar aqui uma dica. Para quem esteja a ouvir esse teu pedido de exercício e esteja a pensar, mas eu não estou a ver exatamente qual é o tal padrão, qual é o tal comportamento que me está a impedir. Então, vamos fazer ao contrário. Comece por listar aquilo que já fez de bem. Comece por listar aquilo que já fez de bem. Se aquilo que fez de bem também tem um padrão aí. Ou seja, esta é a noção. E a noção é exatamente que é esta diferença. Quando as coisas correm bem na minha vida, eu faço sempre as coisas de uma determinada forma, e quando as coisas não acontecem na minha vida, eu também faço as coisas sempre de uma determinada forma. E, portanto, se eu conseguir olhar para os dois e conseguir encontrar a diferença, provavelmente para algumas pessoas vai ser mais fácil encontrar o padrão da coisa que eu faço bem, e para outros vai ser mais fácil encontrar o padrão da coisa que eu faço mal, ou que eu não faço tão bem. É tranquilo. Mas é uma forma de pegar nas duas e chegar ao ponto que tu estavas a dizer, que é eu perceber exatamente quais são os meus padrões de comportamento. Porque a resposta está aí. A resposta está aí. Por que isso é importante? Porque se você entender qual é o seu padrão ou quais são os seus padrões, né, você consegue atacar ele diretamente. Você consegue colocar argumentos lógicos, você consegue ir, né, direto na causa raiz. Então, isso é importante, é fundamental dentro desse processo. Né? Entenda quais são as situações que te bloqueiam. Por quê? Porque você
essas crenças, o que que elas causam, né? Elas paralisam, elas fazem com que nossa vida não ande. Nós falamos de que nós vamos falar sobre fazer o que precisa ser feito, né? Muitas vezes as pessoas não fazem o que precisa ser feito, por quê? Porque não acreditam que são capazes, não acreditam que elas têm energia suficiente, que elas têm medo do sucesso, elas têm medo, né, de falhar, de serem reprovadas, ou seja, esses são tipos de crenças, né, que existem, né, esses medos, essas inseguranças, né? E se pudermos ajudar um bocadinho nessa autodescoberta de cada uma das pessoas que nos está a ouvir, deixar aqui uma ideia, que é uma ideia, não é uma ideia muito simpática, mas é uma ideia cada vez mais provada cientificamente, que é sempre que eu sei que tenho que fazer determinada coisa e não faço, há um ganho. Não tem necessariamente que ser um ganho consciente. Ou seja, aquilo que está, pegando num dos exemplos que tu deste ao bocado, eu sei que preciso de perder peso, mas continuo a não ir ao ginásio e a comer aquelas coisas esquisitas. Qual é o ganho? Eu não sei, mas eu tenho um ganho. Porque no momento em que eu não tiver ganho nas coisas, eu mudo os comportamentos. Diz-me assim, não, pode não ser um ganho consciente e provavelmente não é. É provavelmente a atenção que eu ganho. Estou aqui a dar um exemplo, mas imagina, o fato de eu continuar a lutar com essa ideia do perder peso, não fazendo a coisa certa, mas continuo a dizer que quero perder peso, eu tenho atenção. As pessoas dão-me atenção pelo facto de eu ter excesso de peso, mas estar sempre a dizer que quero perder peso. Então, se eu tiver essa atenção, e se essa atenção, ok, não é consciente, é subconsciente, se essa atenção for importante para mim, automaticamente eu tenho ganho. E eu nunca vou perder peso. Porque esse ganho subconsciente é muito mais importante para mim do que o ganho consciente de ter saúde e de viver mais tempo e de ter... Não esqueçam lá. O ganho subconsciente vai sempre vencer o ganho consciente. E, portanto, quando eu estiver a fazer as tais listas, quando eu estiver a pensar nos meus comportamentos, etc., perceba isto, que se há alguma coisa que já anda há algum tempo a arrastar-se na sua vida e que ainda não alterou, mesmo você dizendo que quer muito, há aí um ganho subconsciente qualquer que o está a impedir. E no momento em que o descobrir, vai ver que a coisa muda. Não, sem dúvida, sem dúvida. Espero que as pessoas tenham anotado. Espero que as pessoas tenham anotado. Eu vou contar uma historinha que eu vivi. Eu adoro essas historinhas, né? Eu sempre fui gordinha. Eu acho que eu já falei isso. Eu sempre fui gordinha. E por que eu era gordinha? Porque para mim, o que era importante era saúde. Eu nunca tive. A minha crença é: tudo bem, eu preciso de saúde. Eu acreditava nisso, eu acredito nisso ainda, né? Eu preciso de saúde e as pessoas têm que me amar pelo que eu sou. Não pelo meu estereótipo, não porque eu sou magrinha, não por causa disso. Então eu sempre fui gordinha. Você percebe que, olha só, essa crença, ela causava um impacto físico em mim, porque eu não me cuidava. Só que daí, quando eu fui ganhando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade, eu entendi o impacto psicológico que isso causava em mim. Por quê? Porque eu era gordinha, então eu não me amava. Então eu percebi que eu precisava cuidar de mim, eu precisava emagrecer, não para que as pessoas gostassem de mim, para que eu gostasse de mim. Olha só como é que funciona esse negócio de crenças, de valores dentro de nós. Olha o quanto elas nos limitam ou até podem nos acelerar, Claro. dependendo da forma que você utiliza. Entende? Quando virou essa chavinha em mim, quando eu percebi, eu falei assim, não, ô Tati, larga a mão de ser estúpida. Você está sendo estúpida. Você não está cuidando de você. Não é para os outros, é para você. Você não preza a sua saúde? Pois é. Se você se cuidar, você vai ter longevidade. Então, vamos lá. Não é questão física. Daí, pronto. Daí eu comecei a me cuidar melhor, a comer melhor, enfim, tudo aquilo. Então, por que eu tô falando isso? Para que as pessoas entendam que, às vezes, não é uma coisa assim
nossa, é enorme na minha vida. Não, às vezes assim, é no dia a dia que você enxerga, são nas pequenas coisas que você observa, no seu comportamento. Então, entenda quais são os seus padrões, o que você acredita e por que você é assim. São coisas, são crenças que você tem dentro de você, né? Mesmo. Então, coloque tudo para fora, né? Lista, coloca tudo para fora para você entender, né? Porque você precisa de autoconhecimento, você precisa se conhecer, E muitas né? vezes, é, como tu dizes, são pequeninas coisas. São pequeninas coisas. Não tem que ser grandes considerações, nem curiosamente, às vezes não tem que ser grandes descobertas também, não é? Mas são aqueles momentos, os ha-ha moments, não é? Aqueles momentos em que cai a ficha, não é? E esses momentos que cai a ficha normalmente são pequeninas coisas. Agora, quando cai a ficha e eu percebo exatamente o que é que eu preciso de mudar para a minha vida também mudar, faz-me avançar a passos largos. Porquê? Porque acima de tudo, e esta é a parte mais interessante, acima de tudo a mudança não tem que ser uma coisa radical. Nós todos não gostamos de mudanças. Está mais do que provado cientificamente que o nosso cérebro não gosta de mudanças. Mas a questão é que às vezes as mudanças não têm que ser passar do 8 para o 80 ou do 80 para o 8. Às vezes é passar do Nossa, 8 para o 9. E o passar do é, 8 para o 9 é mesmo às vezes só isto, é ter a consciência de que eu preciso de chegar ao 9 ou preciso de chegar ao 10. E, portanto, esta capacidade de eu perceber, mas passa por isto, passa por eu parar e analisar e aceitar que até agora eu possa não ter estado a fazer aquilo que era necessário fazer e que não há problema nenhum, desde que amanhã eu passe a fazer aquilo que é preciso fazer. Só isso. sem dúvida, sem dúvida. E você falou assim, o mais interessante é que assim, normalmente a gente acaba gerando uma mudança grande, porque isso que eu acabei de falar, olha só como eu era antes, eu era depois. Antes eu tentava fazer exercício, eu tentava me cuidar, só que eu me auto-sabotava o tempo todo. Porque quando nós falamos de crenças, quando nós falamos desses bloqueios que nós estamos Viver. abordando, nós simplesmente estamos falando sobre autossabotagem, porque a gente acaba se limitando, a gente acaba nos sabotando. E eu fazia isso com relação à saúde. Por incrível que pareça, eu fazia isso. Eu não conseguia ter consistência para fazer exercício. Eu não ligava muito para a parte da alimentação. Eu sempre fui muito boa na alimentação. Só que é lógico que a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar, entende? Eu comia muita farinha, eu comia muito pão. Você fala, poxa vida, vamos melhorar isso. E a hora que esse estalo deu em mim, eu entendi de verdade, pronto. Eu não precisei ficar negociando comigo para ir para a academia, eu não precisei ficar negociando comigo, eu tenho que trocar o pão pela fruta. Não, eu vou lá e pego a fruta. Eu vou lá e vou para a academia, fica muito mais fácil. Olha só o quanto isso é importante. Quando você tira essa crença de você, né? Quando você se liberta dela, né? Essas amarras, né? Vamos chamar essa, parece uma amarra, né? Que fica te limitando, né? Quando você se liberta, nossa, fica tudo mais fácil você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer de verdade. É, Entende? Eu estou falando na prática, que eu vivenciei sim. isso. Na minha vida não foi. É curioso, não era essa a crença. A crença era que eu não tinha tempo. Não tinha Não tenho tempo. tempo? Eu tenho uma vida muito ocupada, portanto, eu não tenho tempo para ir 2 horas para o ginásio. Não tenho, não é? Não há tempo. Até que tu percebes que mudas a crença por outro lado, ou seja, se isto é uma coisa importante para ti, teres uma boa forma física, porque isso te leva mais longe, porque isso te faz pensar melhor, porque isso te faz viver mais, então tu arranjas Uhum. tempo. Então tu olhas Exato, para a tua agenda e encontras tempo. Encontras tempo. exato. E esta, para mim, foi essa ultrapassar essa crença do não ter tempo. E depois, em termos de dieta, como é que eu vou fazer isso fora de casa? Como é que eu vou fazer isso almoçando todos os dias com clientes? Como é que eu vou fazer isso, percebes? Como é que eu vou fazer isso É. num universo que eu não controlo tanto quanto isso? E a partir do momento em que percebi que pode haver soluções, várias soluções, e todas elas resultam, tranquilo.
Tranquilo. Não, sem dúvida. Você acaba achando alternativas, você acaba indo pelo lado da solução. Porque lá está, a É, pergunta é, como é que eu posso encaixar isto no meu horário? Como é que eu posso isso. manter a minha dieta com aquilo que eu quero, que eu percebo que faz bem, que me faz bem, não é? Comendo fora, comendo com outras pessoas, etc, etc. E esta noção de como, não é? Da pergunta que eu faço a mim próprio, é como tu dizes, encontramos sempre a solução, porque a solução existe. Portanto, essa também se calhar outra dica que a gente pode deixar, é que existe solução para aquilo que são as perguntas que as pessoas têm. Agora, se eu não fizer essa pergunta, eu nunca vou ultrapassar esse meu bloqueio, não é? E o que é que me levava a... Como eu não estava a encontrar a resposta, não fazia. Portanto, não ia ao ginásio, não comia melhor, etc, etc. Neste caso em concreto, percebes? E isso também é importante as pessoas perceberem, é que quando eu não faço as perguntas não tenho respostas e quando eu não tenho respostas não mudo, não melhoro. Perfeito. É um ciclo, né? Totalmente. É um ciclo. Anotem esse ciclo, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, tudo começa com a curiosidade. Por que será? Pergunta isso. Por que será? Daí você vai começando a achar alternativas, achar respostas. E aquelas respostas são mais curiosas ainda. Daí você vai perguntando de novo, você vai entendendo de novo. É igual assim, vamos falar de crenças, né? Que é muito legal. Quando meu filho nasceu, eu falei, cara, como é que pode? Como uma mulher consegue ser mãe, ser funcionária e não sei o quê? Gente, não é possível. Não é possível. Eu tinha essa crença, né? É lógico que você precisa de aquilo tudo que a gente já conversou, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa se organizar e tudo aquele negócio, né? Só que no primeiro momento, por que isso é tão forte na gente, né? Essas crenças, né? Porque elas nos assustam. Elas são coisas que muitas vezes parecem até factíveis. Você fala, poxa vida, é impossível eu conseguir ser excelente, uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma excelente dona de casa. É impossível. Tá lá. Ah, não tanto. Hoje eu consigo cuidar do meu filho, a minha casa tá limpa, o meu filho tá feliz, ele brincou no parquinho, ele faz exercícios de inglês comigo, exercício de fono comigo, eu brinco com ele, ou seja, tá fluindo, você percebe? Eu não permiti, eu não permiti que essa crença se instaurasse em mim. Como? Agora que está a questão, como? Uma coisa que é muito forte em mim, que eu até recomendo isso, agora vamos falar de como desbloquear, né, as crenças, né? Se uma pessoa consegue fazer, você também consegue. Quantas mães aí não trabalham, não conseguem, não dão seus pulos, né? Como a gente fala, né? Não se viram, não viram nos 30, né? Para poder conseguir. Se elas conseguem, eu também consigo. Simples assim. Sabes E que, pronto. sabes que às vezes é muito engraçado isso que estás a dizer, porque as pessoas às vezes não entendem. Quando a gente às vezes publica e põe coisas acerca de como estamos a fazer ginásio, de como estamos a não sei quê, como estamos a não sei que mais, e eu às vezes fico na dúvida se as pessoas olham para nós e conseguem entender essa mensagem, porque essa é a grande questão. É esse exemplo, se eu que tenho uma vida perfeitamente banal, se eu que sou uma pessoa perfeitamente normal, até se calhar há gente aí fora com muita mais capacidade do que eu, e eu até consigo, pá, experimenta lá fazer. Experimenta tentar fazer, experimenta organizar-te ao ponto de conseguires fazer aquilo que neste momento não estás a conseguir fazer na tua vida. Porque não precisa de ser um super. E tu pegaste num ponto muito interessante, que esta é a história de nós mulheres queremos fazer tudo, não é? Não temos que ser super mulheres, não temos que ser perfeitas, não temos que ser excelentes em tudo, mas temos que perceber que se a gente tiver equilíbrio em todas as áreas que tu acabaste de tocar, provavelmente nós vamos chegar à tal excelência, seja lá o que for para cada uma de nós. Agora, o que não podemos é deixar que aquela sensação do assoberbamento, não é? Do overwhelming, como dizem os ingleses, nos ataque. Porque se nós deixarmos que isso aconteça, não fazemos absolutamente nada, porque isso paralisa, isso é medo, isso paralisa. Agora, é fazer uma coisa de cada vez, é uma coisa a seguir à outra, um dia a seguir ao outro.
e perceber, lá está, que nós já falamos disto aqui também, não é? Do caminho, de que não precisa de ser tudo perfeito à primeira. Mas é muito interessante de perceber isto, e então nas mulheres eu acho que isto é mais vendido até do que nos homens. Acho que ainda existe esse espírito cultural não é? Do tipo, porque é que ninguém pergunta aos homens como é que eles balançam a vida profissional e a vida pessoal, não é? Porque é que perguntam só às mulheres, não é? E é muito curioso esse estereótipo. Mas é também muito giro de perceber que cada vez mais há mulheres que mostram que é possível, mostram que é capaz de lá chegar. E sem grandes organizações, ou seja, sem ter um staff, não é? De pessoas tipo a babá e a cozinheira e a empregada, não é? Sem ter aqueles staffs tipo estrela de cinema, não é? Vivendo uma vida perfeitamente normal. E isso é importante que as pessoas entendam que é mesmo essa a ideia, é o exemplo, é perceberem que pessoas como eu e tu, que somos perfeitamente banais e normais, conseguimos ter a vida que a gente quer ter neste momento. Se calhar eu posso hoje, eu que estou a ouvir estes exemplos, sou capaz de fazer hoje qualquer coisa diferente, para amanhã também ser diferente e começar este caminho, se calhar daqui a algum tempo, de ter a vida que eu efetivamente quero ter. Tenho é que dar esse primeiro passo, tenho é que subir esse primeiro degrau, tenho é que tomar consciência que preciso de fazer essa diferença na minha vida. E se eu tomar essa atitude e der esse primeiro passo e subir esse primeiro degrau hoje, tenho a certeza absoluta que daqui a 6 meses vai ter uma vida muito diferente. Não tenho, essa é daquelas certezas absolutas, porque nós lá atrás também já começamos. É automático, né? As coisas vão mudando e você vai ganhando músculo, como a gente fala, né? Você vai se aperfeiçoando. Tem aquela frase que eu vivo falando aqui, né? Frequência vem antes de excelência, né? Quanto mais faz, melhor você fica. E você vai se aperfeiçoando, você vai buscando melhores alternativas, melhores técnicas, né? Tudo isso, né? E passar, e deixa-me dizer-te que é passar aquela inicial vontade de desistir. Né? Aquela coisa que a gente olha e diz, ai, é tanta coisa. E pronto, e já nem tento, não é? É muita coisa. Provavelmente é mesmo muita coisa. Isso aí também não tenho grande dúvida. Agora, se eu conseguir encontrar onde é que está a ponta do novelo? Onde é que está, não é? Onde é que começa o fio? Onde é que está? Ah, está aqui, pronto. É esta coisa. Ok, então altera essa coisa. Não, esqueça o resto do novelo, esqueça o resto da escada. Dê o primeiro passo, suba ao primeiro degrau, porque depois lá está, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais fácil. E isso é o exemplo que eu acho que nós as duas vamos dando aqui ao longo destas semanas todas, que cada vez se torna mais fácil. Portanto, e não é só o ir ao ginásio que se torna mais fácil, é a vida. Nem me fala. Quando você pesquisa, por exemplo, você começa a ler, né, os livros, especialistas, né, nessas crenças e tudo, sabe qual é uma das formas que eles falam para você simplesmente eliminar as crenças? Organize a sua rotina. Eu falo assim, nossa, por que será, né? Por que será? Gente, disciplina é tudo. Quando você tem algo organizado, não tem crença que vai fazer você, que vai te abalar, não tem nada. Por quê? Porque você está já com algo direcionado. O que a rotina ela faz? O que essa organização toda ela faz? Ela te dá uma direção. Ela não faz com que a crença te domine, você fala, ah, não, eu não sou capaz. Não, vai lá, é um passo de cada vez, como você falou, é um passo de cada vez, né? Então, isso é muito claro, muito nítido para mim, o quanto isso funciona, o quanto isso é produtivo, o quanto isso nos ajuda a evoluir e a desbloquear essas crenças, sabe? Por quê? Porque você vai fazendo. Aí você fala, poxa, eu consegui. Olha, não é assim como eu pensava. Olha só o quanto eu caminhei. Aí você vai começando a desbloquear. É assim que se faz para desbloquear essas crenças, sabe? Completamente. Sim. Até porque nos leva àquilo que nós estávamos a dizer logo no início. Porquê é que nós temos estas crenças? Muitas vezes não tem a ver com nada que nós fizemos. Tem a ver apenas com coisas que nos repetiram desde que nós somos pequenos. E nós compramos essa ideia, não é?
Nós transformamos essa ideia como se fosse um pensamento nosso. Então, sempre que a gente começa a fazer, muito provável. Nós aqui falamos muito do fazer, é verdade. Nós somos grandes adeptas do fazer, não é? Sempre que a gente começa a fazer, começamos a tomar a consciência de que, pá, eu até tenho jeito para isto. Pá, se calhar, eu até, não é? Se calhar, olha, será que foi só sorte principiante ou será que, não é? E lá está, voltamos à velha história. Sempre que nós questionamos, avançamos um bocadinho. Sempre que nós fazemos perguntas, mesmo que elas fiquem só aqui, avançamos um bocadinho. E isto é cada vez mais importante eu ter a consciência, que eu tenho que ir perguntando. Tenho que ir perguntando. Aos bocadinhos, Sim, mas tenho que ir perguntando. são algumas formas de desbloquear essas crenças todas que nós estamos falando, né? É você perguntar, é você ser curioso, é você organizar a sua rotina para que você tenha uma sequência, para que você tenha uma... Como costuma, acompanhadíssima. É organizar essa sequência, né? Para que você tenha para que você consiga ter fluidez, né, no seu dia, né? Outra coisa que eles falam, que é muito interessante, e que eu concordo plenamente, é conexão. Uma das coisas que eles falam bastante é conexão. E isso eu senti nítido. Tanto é que nessa história que eu coloquei tem tudo a ver, né? Conexão. Quando você se conecta com você, quando você se conecta com o seu propósito, com aquilo que realmente é a sua essência, né? É a sua essência de verdade, você desbloqueia todas as suas crenças. Por quê? Porque daí elas caem por terra. Você fala, pô, isso aqui não sou eu. Não é isso que eu acredito. Então, você cai por terra, né? Tudo isso que está aqui dentro. Essa é, se calhar, a forma top, não é? De lá chegar. Porque é quando tu tens consciência exatamente do que é que tu queres fazer, do que é que tu queres fazer da tua vida, do que é que faz sentido para a tua vida, não é? E, portanto, quando tu tens consciência clara do que é que queres fazer para a tua vida, depois todas as coisas que tu estás a impedir-te de fazer começam a deixar de ter tanto sentido. Ou seja, tu começas a olhar para as coisas e começas a pensar, se calhar faz sentido eu experimentar aquilo, se calhar faz sentido eu experimentar aquilo outro. Eu dou-te um exemplo que eu usava muitas vezes com a minha filha. Quando ela começou a ter idade para começar a fazer coisas, a primeira resposta que eu tinha sempre era não. Então queres ir fazer isto? Não. Queres? Não. Era logo não. E a partir do momento em que ela teve idade de começar a entender, a pergunta que eu fazia é, olha, lembras-te que já fizeste aquilo e também disseste que não e afinal agora és grande fã desta situação? Ah, pois é. Então se calhar desta, se experimentares, também vais ser fã. E esta é uma forma de eu às vezes olhar, ou seja, é puxar o filme atrás e perceber, eu também tinha dito que não primeiro àquela oportunidade, àquela situação, e agora até gosto. Se calhar pode acontecer a mesma coisa com esta. E se eu me der a chance de poder, não é, fazer a mesma coisa com esta situação, se calhar eu vou aprender alguma coisa com esta situação, eu vou gostar desta nova situação. E isso lá está, faz-me avançar também. Sem dúvida, porque assim, vou entrar sobre um outro aspecto, né? Porque essas crenças, elas muitas vezes, elas são desculpas, são muletas que nós usamos, né? Até você fala assim, ela não usamos muitas vezes conscientemente, às vezes é inconsciente, a gente não entende o mecanismo, só que nós criamos esse mecanismo, fala assim, tudo bem, está funcionando, está me deixando aqui na minha zona de conforto, entende? Então, daí eu falo isso, eu faço assim. Então, esse é meu padrão, né? Essas desculpas, esse vitimismo, né? Então, quando a gente entende isso, você ataca diretamente nisso. Você fala, poxa vida, isso aqui é uma desculpa. E essa desculpa está me bloqueando para que eu consiga atingir aquilo que realmente eu quero. Olha a minha conexão. O que eu quero de verdade? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ser uma excelente profissional se eu não acreditar, se eu tiver medo do fracasso, por exemplo. Sim. Eu não vou tentar? Sim. Eu tenho que tentar.
Então, vamos bloquear, porque se as pessoas conseguem ser uma ótima profissional, por que eu não? Então, é assim que funciona o mecanismo, né? Para você desbloquear essas crenças Sim. todas, né? É. Eu uso um outro, que eu não sabia que era um mecanismo até ler um certo livro, ok? A partir do momento em que li o livro, percebi que era uma técnica. Eu até ali achava que era a minha forma de funcionar. Depois percebi que era uma técnica. Que é um livro que nós já falamos nele aqui e eu não me canso de recomendá-lo, porque para mim é dos... Se tu me dissesses top 5 dos livros que eu alguma vez li, este está lá. Que é um livro chamado Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver. Eu, quando estou perante uma situação e tenho dúvida se a devo fazer ou não, eu pergunto assim: qual é o pior cenário que tu consegues imaginar se fizeres aquilo que estás a pensar? Não é? O pior cenário, o cenário mais dantesco, mais catastrófico que tu consegues imaginar. Ok, é este. Muito bem. Consegues viver com essa situação? Consegues viver com esse cenário? Achas que a coisa ia correr bem se isso te acontecesse? Sobrevivias, passavas à frente? Se a resposta for sim, não há nada que te impeça de tomar a decisão e de fazeres aquilo que estás a fazer. Se a resposta for não, ok, então aí a coisa vai complicar-se. O que é que eu já cheguei à conclusão quando já usei isto com outras pessoas também? É que o pior cenário que as pessoas conseguem imaginar quando é dito em voz alta nunca é tão mau como as pessoas à partida pensariam e que as impede. Ou se é tão mau, é algo que as pessoas conseguem viver com. E a partir do momento em que eu faço este exercício de puxar o filme à frente, não é? Ajuda-me a projetar e a perspectivar a situação que estou. E isso permite-me avançar, permite-me tomar a decisão, permite-me ultrapassar aquela limitação, porque à partida eu vou sempre dizer não. À partida eu vou automaticamente dizer não. Não, não quero, não posso, não consigo, não faço, não tenho jeito, etc, etc. Se eu conseguir puxar este filme à frente, eu consigo tomar em algumas situações, se calhar, e o se calhar faz-me avançar. Sem dúvida, esse exercício é maravilhoso, né? Porque você consegue dar clareza para você. Você fala, poxa vida, não é tão ruim assim, né? Você fala, pô, né? Olha, Então vamos. eu usei este exercício da primeira vez que fiz uma coisa chamada firewalking, que para quem não sabe o que quer dizer é caminhar sobre brasas. E eu estava em frente à fogueira, não é? Pronto. E estava a pensar assim: qual é a pior coisa que te pode acontecer, Cristina? É queimar os pés. Pronto, era o pior cenário. Queimar os pés, ser levada para o hospital, terem que ligar à tua família, etc, etc. Isto é o cenário todo dantesco, não é? Pergunta aí é: tu consegues viver com isso? E eu pensei assim: consigo, isto não pode ser assim tão mau. E fiz a primeira, e já fiz mais vezes para além da primeira, e esta questão é exatamente essa: é tu tens esta consciência, e isto é mesmo um método. Eu, não sei, eu na altura não sabia que isto era um método, depois é que percebi que isto era um método. E ao longo da minha vida eu tenho usado muito esta pergunta: eu vou tomar esta decisão na minha vida, ok, qual é o pior cenário que eu consigo imaginar? É coisa correr mal, é não sei o quê, é perder dinheiro, é perder saúde, é ok. Consigo viver com esse cenário? Sim. Até porque, na grande maioria dos casos, este cenário nunca acontece. Mas nunca acontece mesmo, não é? E, portanto, essa capacidade de eu antecipar o pior para acontecer o melhor, não é? Que não é bem exatamente aquilo que as pessoas costumam fazer, não é? Porque o costume é eu prevejo o melhor e depois acontece o pior. Não. É exatamente o contrário, não é? Prever o pior para acontecer o melhor. Faz com que tu comeces, faz com que tu faças. E essa é a diferença entre tu alterares aquelas limitações que te impedem de agir ou não, ou continuares no mesmo, como tu disseste ao bocado, na tua zona de conforto. Não é? Eu costumo lhe chamar o nosso morninho, não é? O teu morninho, o teu, que não é quente nem é frio, é bom, estamos ali, pronto, é morninho, pronto. É isso. É. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse morninho, essa zona de conforto, né? É onde nós queremos ficar e é onde nossas crenças nos deixam. E nos As mantêm, nossas crenças. mais que nos deixam, Tati, nos mantêm, que é pior. Não é? É pior que nos deixam, é que nos mantêm reféns. Reféns. E aí que mora o perigo, porque você vai viver uma vida morna, uma vida mais ou menos.
Você entende? Então, a minha última recomendação para poder acabar com essas crenças e todas é uma palavrinha só: incomode-se. Boa. Incomode-se, você precisa se incomodar. Por quê? As pessoas, eu acho engraçado, né? As pessoas criticam muito as redes sociais. Não, porque as redes sociais, piriri, parará, tem um lado positivo. Por quê? Porque você olha, normalmente a rede social coloca só o que é belo, o que é bonito, né? O que é rico, enfim, só o mais. Né? Somos todos E isso perfeitos nas redes sociais. somos todos perfeitos, né? Somos todos perfeitos, maravilhosos, né? E isso tem um lado positivo se você for inteligente. Se você for inteligente, tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Que é o lado que eu estou falando porque é uma coisa que eu utilizo, tá? É uma técnica que eu utilizo. Eu olho para a rede social, daí eu vejo o cara assim, o cara tem isso, o cara quer aquilo, o cara... Eu falei, cara, eu também quero. Incomode-se. Eu não tenho aquilo. Como é que eu faço para ter aquilo? Como é que eu faço para ser assim? Então, você precisa se incomodar. Para quê? Para você começar a agir. Daí, quando você começa a agir, uma das formas de você desbloquear várias crenças é agindo, não tem como. Muitas vezes, a ação ela vai se desbloquear. Por quê? Porque você vai ver que você conseguiu caminhar, você desenvolveu uma mentalidade tão forte, que você fala assim, caramba, olha só, eu desbloqueei uma crença. E isso é claro que não é assim tão fácil como eu estou falando, não é assim da noite para o dia que você faz isso, tá? Eu não quero ser negligente ou né, falando assim, é tão fácil assim. Não, de forma alguma. De Mas é forma alguma. possível. Mas é possível. Mas é possível. Mas é possível, É. entende? Por quê? Porque quando você fica, as pessoas, eu leio bastante o pessoal reclamando sobre, esse pessoal do coach motivacional fica não sei o que lá. Vamos colocar essa crença, vai, vamos. Eu falo, caramba, meu, eu acho muito bacana esse papo motivacional. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de um motivo para agir. As pessoas não estão agindo. Então, você precisa sim de uma motivação, nem que seja uma motivação externa. Você fala, pô, ela pôs uma fivelinha no cabelo que eu adorei a fivelinha, eu quero aquela fivela. Como é que eu faço para comprar aquela fivela? É uma motivação que você tem. O cara apareceu com um Porsche, eu quero aquele Porsche. É uma motivação que você tem que ter. Entende? É isso que eu estou falando do lado positivo das redes sociais, Sim, né? Tem só um exemplo, sim. tá? Mas que seja, Mas né? acima de tudo, e pegando nesse teu exemplo, a verdade é que eu espero que quem nos ouça efetivamente tome essa opção de se incomodar ao ponto de fazer qualquer coisa para chegar lá. Mas que não seja só o incómodo de escrever um comentário desagradável nas redes sociais. Porque esse é um incómodo que não leva a lado nenhum. E às vezes eu ouço determinadas coisas e então com figuras públicas e com gente com um bocadinho mais de celebridade que nós as duas, e às vezes olho e penso, epá, se a pessoa se incomodasse de tal maneira, e isto é um bocado, se calhar, uma característica muito nossa, então dos portugueses é claramente, não é? Se nós nos incomodássemos mais com as coisas que realmente interessam e que interessam à nossa vida e que nós conseguimos controlar dentro da nossa vida, mais do que saber determinadas coisas da celebridade A ou da celebridade B, provavelmente as nossas vidas estariam bem mais interessantes. Provavelmente haveria muito mais gente a comprar Porsches, como tu estavas a dizer há um bocado, não é? Ainda que eu parece-me que eles até nem estão a fazer um mau ano cá em Portugal, mas a verdade é um bocadinho essa. É esta capacidade de eu perceber que está nas minhas mãos. E lá está, não tem que passar do 8 para o 80 ou do 80 para o 8, tem que passar do 8 para o 9 ou do 80 para o 79. E que é possível, que vai demorar algum tempo em algumas situações, consoante aquilo que as pessoas querem. Verdade também, mas que é possível. Agora, há uma coisa também, e para terminarmos também nessa nota, que é, quer eu faça a coisa certa, quer eu faça a coisa errada, porque aqui não é não certo, é mesmo errada, o tempo vai passar.
E daqui a 6 meses, nós fazemos este. Eu não sei se a Tati tem ideia, nós fazemos este live. Primeiro era noutro dia, entretanto, apuramos aqui para a quinta-feira. Mas nós fazemos esta live, nós as duas, há mais de um ano. Fez em abril um ano, não é? O ano passou. Quer eu faça a coisa certa, quer eu faça a coisa errada, o ano passou. E vai continuar a passar. Portanto, tome hoje a decisão de fazer a coisa certa. Tome hoje a decisão de lutar por aquilo que quer e por aquilo que merece. E por aquilo que acredita que merece. E isso passa por uma decisão pessoal. Por muita motivação que eu e a Tati tivéssemos aqui, horas a debulhar-nos, a desfazermos, a incentivar quem esteja desse lado a tomar a decisão certa, não vai adiantar, porque tem que ser algo que eu decida. E por muito má que seja a situação do país, por muito má que seja a situação do mundo, etc, etc, esqueça isso e olhe para aquilo que é a sua realidade. Esqueça isso e olhe para aquilo que são os seus sonhos. Esqueça isso e olhe para aquilo que consegue fazer amanhã. Aquilo que consegue fazer hoje para que a sua vida daqui a um ano possamos estar aqui novamente, os 3, os 4, os 5, não interessa, a falar e ouvir e a dizer, olha, realmente há um ano atrás tu disseste aquilo, na altura eu não achei muita piada, na altura eu até achei que estavas a ser assim um bocadinho irritante e dura, não é? Mas depois comecei a fazer e agora um ano depois estou-te a dizer obrigado por me teres dito aquilo que me disseste. E isso é a mensagem que nós as duas queremos daqui a um ano receber. Portanto, faça o que tem que ser feito hoje. Perfeito, perfeito. Concordo assina embaixo. É isso. Concordo assina embaixo. Eu espero que as pessoas... Volta a fita aí, rebobina tudo. Porque não é bem isso mesmo. O tempo é implacável. O tempo é implacável. E se você usar isso a seu favor, que é justamente essa proposta, né, que você acabou de fazer, né? Se você usar isso a seu favor, que o tempo é implacável, você tomando a decisão certa, o tempo é implacável, é maravilhoso. Você vai fazer a coisa certa por muitos anos, por muito tempo. Isso é muito bom, né? E é assim que se desbloqueia, é assim que se tem uma vida bem-sucedida, é assim que se é feliz. Simples assim, né? Era isso, nossa, era só adorei. Tudo isso, era só tudo isso. Não, mas deixar um convite para as pessoas voltarem atrás, voltarem a ver, porque nós deixamos dicas neste live desde logo do primeiro minuto, portanto, tem aqui imensa coisa para quem quer começar a fazer amanhã, não é? Usar. E, portanto, puxa atrás, veja, reveja, grave, guarde e vai ser fantástico. Com certeza, com certeza. Daqui a um ano voltamos a falar disto. Espero ter passado tudo para bem claro para todo mundo. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente traz mais ferramentas, mais dicas, mais reflexões para vocês, ok? Deixem aqui nos comentários para a gente. Por favor. O que vocês estão gostando, está sendo positivo para vocês ou não, se vocês não estão gostando, coloca tudo aqui, não tem problema. E se quiserem nos sugerir algum tema que gostavam de ver que nós conversássemos, por favor, estejam à vontade, disponham da área dos comentários. Com certeza, com certeza. Então tá bom, minha flor, mais uma vez obrigado, adorei o nosso bate-papo como sempre. É sempre o máximo falar contigo, Neca, mas pronto, fantástico. E até semana que vem. Estamos cá de volta, às 8 de Portugal e às 4 do Brasil. Então vá. Isso. Beijinhos a todos. Bom resto de feriado para os portugueses, porque hoje é feriado cá em Portugal, não é? Hoje é dia de Portugal, portanto. Portanto, nós estamos aqui, não é? A celebrar a nossa nacionalidade no seu melhor. E, portanto, bom resto de feriado para os portugueses que nos estão a ver. Boa semana, divirtam-se e para a semana estamos de volta. E obrigado. Obrigado, Tati. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Até.